nós vimos uma primeira parte da terapêutica e da profilaxia. Falamos na última vez sobre as sessões práticas do Espiritismo, que são diálogos terapêuticos. Nessas sessões realizadas na Casa Espírita. E nós lembramos uma estatística de Emmanuel que se encontra em 2 títulos recebidos pelo Chico, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, em que o benfeitor espiritual fala sobre 206 sessões práticas, das quais Chico participou, em que foram socorridos cerca de 1.500 companheiros desencarnados em diferentes gradações evolutivas. Aconselho a todos que desejarem maior esclarecimento a lerem na parte final desses livros, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, essa estatística feita pelo benfeitor espiritual. O livro também Desobsessão, da série André Luiz, é indispensável para quantos desejem dedicar-se à organização de sessões dessa natureza com segurança. Nós sabemos que os centros espíritas, em sua grande maioria, eles possuem reuniões dedicadas aos enfermos espirituais. E, portanto, é de grande utilidade nós discutirmos mais sobre o atendimento às entidades comunicantes. A renovação moral dos pacientes é condição fundamental para a melhora efetiva dessa patologia da alma que nós conhecemos como obsessão. Aprendemos com Kardec que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que atuam sobre ele. E também que todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, sendo o orgulho o principal dos defeitos, porque é o que a criatura menos confessa a si mesma. Então, nós sabemos que no processo obsessivo, nós estamos diante de um processo de dupla mão, em que obsediado e obsessor têm necessidade legítima de melhoria moral. E, sobretudo, é necessário que o perdão seja palavra de ordem, sobretudo para o obsidiado. E nós sabemos quanto é difícil perdoar verdadeiramente as criaturas humanas. Nós nos recordamos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em que ele nos diz que amar os inimigos é desejar o bem para eles, é manter permanentemente a ideia de que nós precisamos nos perdoar mutuamente.
E Kardec nos dá, principalmente, uma dica importante. Quando ele diz, você não vai abraçar um inimigo com a mesma amizade ou com a mesma intensidade com que você abraça um amigo. É evidente que há esforços a serem feitos de parte a parte. Mas Kardec diz que é uma luz no nosso caminho, no sentido de compreender o outro e realizar esse progresso íntimo. Ele diz que nós não podemos desejar o mal para o outro e não devemos responder às ações maléficas com outras, mas sim desejando sinceramente que aquele que não nos devota o bem, que ele possa ser feliz, que encontre um caminho de satisfação íntima e de evolução. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma ótima leitura para todos nós, todos os dias, mas em especial, existem ali recomendações importantíssimas de Kardec quanto ao tratamento dos inimigos desencarnados, ou também dos inimigos encarnados, porque, como ele lembra muito bem, foi Jesus quem nos trouxe essa recomendação, que deveríamos fazer as pazes enquanto estávamos a caminho. Quer dizer, enquanto estamos vivendo no plano terreno, devemos praticar, né, a tolerância, a paciência e, principalmente, devemos evitar as inimizades ou aumentar o fosso que existe entre nós e as pessoas que não nos devotam o bem. Então, é bastante recomendável que nós leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, um texto por dia, não nos esquecendo, portanto, das recomendações do Cristo, e que são aventadas e comentadas por Allan Kardec, a fim de que nós tenhamos essa visão mais ampla do que seja compreender e amar os inimigos. Compreende-se assim que o mais poderoso meio de se combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Há uma recomendação, não apenas de Allan Kardec, mas também dos benfeitores espirituais que Chico recebeu ao longo de sua vida, dizendo-nos que quando nós tivéssemos problemas sérios, sobretudo nessa área do sentimento, nós deveríamos abrir o coração para os espíritos iluminados que já passaram pela Terra e que são exemplos vivos, né, do perdão, da tolerância, do entendimento. Então, a leitura da vida dos santos, as biografias das pessoas que passaram por esse mundo, amando e compreendendo, são muito importantes, sobretudo para aqueles que se sentem fustigados por espíritos desencarnados, às vezes num processo obsessivo muito intenso. Carlos Toledo Rizzini ressalta o quanto é necessária essa renovação moral para todas as criaturas, detalhando a necessidade do crescimento em estudo e na prática das boas obras. É uma recomendação de Carlos de Toledo Rizzini, e que ele diz: a renovação moral é fruto, portanto, do estudo construtivo, com disciplina constante, do esforço em domar as más inclinações e
também da ação incansável no bem em favor dos outros. A recomendação é constante dos espíritos para nós. E essa renovação moral, ela é necessária. No entanto, muitas vezes nós esquecemos dos instrumentos ou das ferramentas que temos para realizar essa renovação moral. Uma das questões fundamentais é o estudo. E as pessoas se desligam um pouco da questão de ler livros. Mas nós sabemos o quanto é importante a formação espiritual, porque o livro, ele descortina horizontes novos para nós. Ele nos dá aberturas imensas para compreendermos as nossas responsabilidades aqui na Terra. E quanto o faz. É um mundo novo que se entreabre toda vez que a gente lê um livro em que a questão da espiritualidade é colocada para nós de maneira clara, objetiva. De que forma nós vamos realmente exercitar as qualidades que nós temos se a nossa formação vai se apequenando, vai se tornando cada vez menor, porque não temos o hábito da leitura, porque não nos instruímos. Então, a grande ênfase que é dada pela espiritualidade ao estudo, porque é muito necessário. Você passa dias e dias e dias sem nenhuma leitura, e você percebe que vai caindo somente dentro daquilo que você tem condições de aportar, mas que isso é pouco, porque nós temos que alargar os nossos caminhos. Então, quanto mais lermos, quanto mais estudarmos, mais aberturas se dão na nossa vida. E é claro, aqui nós vimos o estudo construtivo, a disciplina. Disciplina em que e por quê? Disciplina nos nossos sentimentos. Como é que nós estamos todos os dias elaborando os nossos sentimentos? Porque a emoção, ela existe como algo natural na nossa vida. No entanto, o sentimento é que modula a emoção. É que dá a característica de cada um de nós, no que somos realmente. Então, é importante que a gente aproveite esse estudo, module as nossas emoções, sobretudo inspirados pelos espíritos superiores, que nos mandam eliminar o ciúme, a inveja, a cólera, o ressentimento, a raiva, todos os elementos negativos que possam redundar das emoções primitivas que a gente tem, das emoções normais do dia a dia. Porque você pode modular os sentimentos sem que esses elementos negativos tornem o nosso sentimento destrutivo para nós e para os outros. Nós podemos modular as nossas emoções. Se acreditarmos nisso verdadeiramente, nós vamos contribuir e muito para o nosso progresso espiritual. Sobretudo porque quando vier
a emoção, nós teremos lá, dentro da nossa capacidade de sentimento e de razão, nós já temos capacidade para eliminar o que não serve, que é destrutivo, e fazer realçar o que é positivo. Mas, para isso, nós precisamos despertar intimamente para a renovação moral. E esse é um trabalho que a gente faz todos os dias e todas as horas. E pode ser melhor feito quando nós temos os livros para nos dar o sustento da fé raciocinada, e através da fé raciocinada nós eliminarmos o que vai nos prejudicar espiritualmente. Nós podemos fazer um programa todos os dias da nossa vida. Por que essa emoção está me procurando? E quando as armadilhas chegam? Armadilhas que comumente aparecem na nossa vida. Pessoas que nos contrariam, pessoas que exigem demais de nós, sentimentos contraditórios e tudo mais. Como é que nós vamos demonstrar que estamos empenhados na renovação moral? Quando nós não reagirmos de uma forma animalista, com as emoções primitivas, e acharmos que essas emoções primitivas estão certas e devem ser colocadas em movimento. Bateu, levou. Se nós continuarmos assim, sem dúvida nenhuma, ao chegarmos a uma determinada idade, quem vai demonstrar o bateu, levou é o nosso corpo, através de doença. Então, se o primeiro sinal que é do relacionamento, daquilo que estamos recebendo, vier a cólera, ou algo relativo ao ódio ou ao ressentimento, vamos parar para pensar. Para tudo que não está certo. E é preciso, a partir daí, elaborar. Elaborar o quê? Um sentimento contrário àquele que você está sentindo, daquela emoção que foi despertada por A, B ou C, ou por circunstâncias diversas. A partir daí você começa realmente a ser o dono da sua vida. A partir daí você começa a renovação moral. Mas se nós acharmos que toda e qualquer emoção negativa, ela pode ter o seu curso sem que isso prejudique em nada, já estamos cometendo por si só uma heresia. Que o sentimento deve modular a emoção. Então, quando surgir alguma pessoa ou alguma circunstância que nos traga um sentimento de ódio ou de cólera, é sinal de alarme, é sinal vermelho. Tem que parar e pensar. Porque qualquer atitude que vamos tomar aí vai redundar em questão negativa para nós. Então, através da leitura e do estudo, a criatura humana amplia sua capacidade de discernir por suas ações no campo da reforma interior, tendo como apoio fundamental a prática da caridade e do amor. Aproxima-se o mais possível da
natureza dos bons. Então, é uma questão que a gente tem que entrar mesmo num curso. Temos que entrar num programa. E esse programa tem que ser o da renovação moral. Por que Emmanuel diz para que nos reportemos à vida dos santos? Ou à vida daqueles que conseguiram deixar exemplos de misericórdia e de amor para a humanidade? Porque as ações, os sentimentos desses espíritos elevados são um guia para nós, nos dão um caminho. Se eles conseguiram, por que não nós? Por que não? Porque há muitas pessoas que dizem, mas isso é lá com Jesus Cristo, com os apóstolos, eu não sou assim, né? Normalmente você ouve isso. No entanto, o conselho do benfeitor é sábio. Se eles conseguiram, por que nós não nos inscrevemos nesse mesmo caminho e não procuramos a melhoria? Nós temos condições de sair. Em ação e reação, a ênfase é a mesma, pois reúne na renovação mental a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais, dados os caminhos da evolução, surgem complicados e difíceis de serem transitados. Então, nós vemos os livros que oferecem vantagens para nós são inúmeros. Só de ler a coleção André Luiz, você tem um verdadeiro curso de renovação moral. Porque é impressionante o número de casos, as explicações e casos tirados da vida real. Porque André Luiz trouxe tudo aquilo que ele poderia trazer dentro da sua faixa de divulgação, para que nós tivéssemos informações importantes da nossa vida espiritual. Clarencio resumiu esse programa afirmando: a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Há algo que nós não podemos esquecer. Nós só recebemos da vida o que colocamos em movimento. Não há possibilidade de você obter algo que você não tenha colocado em movimento. Não existe isso. Então, ou nessa vida ou em outra, o merecimento tem que existir. Por quê? Senão nós não alcançaríamos a cura, em qualquer sentido. Então, veja bem. Saber desejar por quê? Porque é preciso que a gente coloque o nosso objetivo de vida no campo da espiritualidade. Você precisa saber desejar. E o merecimento vem do quê? Da sua atividade do bem. Não há outro meio de se obter nada sem o merecimento. Então, médium que não se inscreve num trabalho de benevolência vai ficar a vida toda desenvolvendo a mediunidade, mas não vai ter os louros da reforma mística.
são médiums para trabalhar na seara que Kardec nos deixou como fundamental, sem de buscar os campos da benemerência. Tem que ter merecimento. Sem dúvida, é bastante válida a psicologia do desabafo, quando o paciente expulsa os resíduos tóxicos de sua vida mental. Nós sabemos o quanto isso é importante. Quando a pessoa está com um problema e ela necessita colocar aquilo para fora, precisa desabafar. E isso surge para qualquer um de nós. Nas sessões, isso aparece muito. O espírito precisa colocar isso para fora. Ele precisa dizer que ele constantemente o campo mental em que ele está. Por isso, os doutrinadores ou esclarecedores deveriam ter muito cuidado quando estão no seu trabalho. Deixar o espírito falar. Deixar que ele desabafe. Mesmo que ele esteja em fixação mental terrível e a gente queira cortar, mas você não entra no campo mental dele. Você não consegue. Então, é bastante válido o que fazemos. A psicologia do desabafo, tanto para o obsessor, né, quanto para o obsidiado, que vem ruminar as suas questões no centro espírita. Então, nesse sentido, é importante o apoio de criaturas dispostas a ouvi-lo, tanto os que o fazem no atendimento fraterno dos centros espíritas, quanto os especialistas idôneos que lhe possibilitam a aquisição de novas formas de pensamento, amparando o seu cérebro doente. Essa é uma outra questão também que precisa ser vista. Na obsessão, tanto o obsidiado quanto o obsessor, há um cérebro doente, há uma matéria mental doente, que precisa ser ajudada a fim de sair da fixação mental. Infelizmente, porém, são bem poucos ainda os profissionais que têm coragem de sair a campo em busca de trabalho conjunto com os centros espíritas para a resolução do problema obsessivo. Nós estamos nos dirigindo aqui a psicólogos e psiquiatras em especial, porque deveria ter, sim, um trabalho conjunto entre as sessões de desobsessão e o trabalho desses operadores da saúde humana no campo da mente. Porque os resultados seriam muito mais avantajados, seriam muito melhores. Né? Então, no caso, nós temos poucos assuntos que foram tratados dessa maneira, mas são muito importantes. Quando há uma mescla com o tratamento médico ou psicológico e o tratamento das casas espíritas. O resultado é incomparavelmente maior e melhor. Mas, infelizmente, nós não temos essa abertura ainda por parte dos que lidam com a saúde humana, né? Infelizmente. E, muitas vezes, né, o profissional, ele tem receio ou não há essa cultura em que ambos se apoiem, infelizmente, com prejuízo para o próprio paciente, porque ele poderia melhorar bastante. Por isso, nossa admiração pelo trabalho da psicóloga doutora Edith Fiore, que não apenas estuda o assunto, como procura divulgá-lo através de livros, expondo os efeitos nefastos da obsessão. Embora suas colocações não sejam as mesmas da doutrina que abraçamos, e nem poderia ser por
que não a conhecem, reconhecemos a importância do seu testemunho em favor da inclusão de tão grave problema na pauta de estudos das universidades. Tempo virá em que esses assuntos serão também tratados com maior clareza, né, dentro das universidades. André Luiz, em Paz e Renovação, lembra que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Então, aqui nós voltamos às primeiras aulas nossas, quando nós dissemos, né? O pensamento é, na mediunidade, portanto também na obsessão, o leito através do qual o pensamento, o leito, né, do rio, no qual o rio prossegue no seu roteiro, no seu curso. Assim é o pensamento. Ele é o canal através do qual a mediunidade se instala e ela se verifica. E aí vem a recordação. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o livro. Em todos os setores onde entra a mediunidade, nós temos de estudar e muito sobre o pensamento, porque ele é a base de tudo que estamos vendo na parte mental. Clara recomendou muita cautela com a palavra. Nos momentos de tensão alta de nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em grito selvagem ou em considerações cruéis, porque podemos estar semeando antipatia e revolta em nosso próprio prejuízo. Clara é um espírito instrutor de notável evolução e conhecimento a respeito da palavra. Vocês vão encontrar melhor o que estou dizendo no Entre a Terra e o Céu e os seus esclarecimentos, inclusive em fonoaudiologia, né, mostrando a palavra de um outro enfoque importantíssimo para entendermos que é a modulação do pensamento através da voz. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lastimáveis compromissos. Veja, praticamente, Clarencio, nessa frase, ele está resumindo aquilo que Jesus disse: fazei as pazes, né? Enquanto estais a caminho, enquanto tendes luz. O que ele está dizendo aqui? Que a antipatia que nós fazemos questão de conservar por determinadas pessoas é perda de tempo. E em muitas ocasiões, afirma Clarice, ela é acrescida de lastimáveis compromissos. Quer dizer, os desdobramentos, as obsessões, eles nascem da onde? Das antipatias que nós fazemos questão de conservar. Né? Como se nosso progresso fosse compatível com a discriminação e o ódio. Em A Loucura sob Novo Prisma, Bezerra de Menezes também ressalta que o obsediado deve procurar levar os sentimentos do obsediado e que as
pessoas devem elevar o sentimento do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para com o seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-lo se em outra existência foi ele o obsediador. Veja a sabedoria desse conceito, que põe por terra as apometrias da vida. Porque na apometria, o obsessor é um jurete que se manda para os quintos dos infernos, mas que você não dá responsabilidade nenhuma ao obsediado de liquidar o ódio que existe entre eles. E vejam que diz Bezerra, é preciso procurar levar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor. E isto não é levado em consideração nas técnicas que eu acabei de apontar. Vemos assim que a caridade deve ser exercida como norma básica de saúde mental. Servindo a coletividade com abnegação, o obsediado cresce moralmente e torna-se mais forte que o obsessor, ensinando-lhe o caminho do perdão. A fórmula básica está aqui. O obsediado precisa trabalhar no bem, precisa elevar-se pelo bem e pela caridade. É a única fórmula que ele tem de se tornar condutor de sua própria vida, de melhorar os caminhos errados nos quais andou. E é para isso que o centro espírita deve chamar a atenção dele. Certa vez, uma senhora disse a Chico Xavier: Chico, estou com um espírito ruim encostado em mim. Tira ele de mim. A resposta veio rápida. Uai, gente, ele não era mineiro. Para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos, encarnados e desencarnados. Mas uma assertiva, extraordinária, para nos dizer: não existe processo de desobsessão autêntico sem perdão de parte a parte. Isso não existe. Na terapêutica, não podem ser esquecidas as medidas profiláticas para se evitar o surgimento do processo obsessivo. E entre elas, a primordial é a sintonia da onda do Cristo no coração. A maneira que nós temos de agir profilaticamente, a profilaxia da obsessão, ela se dá através de uma saúde mental que se busca seguindo a onda do Cristo. Não há outra condição. No livro Paz e Renovação, bem como no Evangelho segundo o Espiritismo e muitas outras obras espíritas de valor, encontramos excelentes indicações dessas atitudes profiláticas. Por isso, é importante a leitura. Não se deve dormir sem que os nossos olhos recaiam sobre uma página e reflitamos sobre essa página. Em geral, é uma página de higiene mental importantíssima para o nosso dia a dia. Tempo virá em que a mediunidade será para o ser humano, em
imenso campo de trabalho construtivo e realização superior. Compreendendo que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para a vida, o ser humano procurará então disciplinar cada ideia, cada ideoplastia, a serviço do bem, sem perda de tempo, em coagulá-las em prisões mentais, conhecidas como... Quais são as prisões mentais? Antipatias, mágoa, ódio, vingança e outros quistos internos. Então, a melhor maneira de você aprisionar sua mente e tornar alguém dentro do âmbito do obsessor é cultivar essas prisões mentais. As prisões mentais nossas, elas nos fazem sofrer muito e permanecem conosco às vezes milhares de anos. E tem esses nomes: antipatia, mágoa, ódio, vingança, malquerer. Esses são os quistos da nossa vida mental. Como muito bem lembra Elza Ferreira de Souza, à medida que o médium depura sua mente e emprega suas faculdades no serviço ao semelhante, sem exigência de qualquer retribuição, seja qual seja a sua espécie, ele vai concentrando-se e, paradoxalmente, abrindo-se cada vez mais para a descida de forças superiores sobre si mesmo e sobre a humanidade. É uma frase lapidária, de muita força para o médium. À medida que ele não cobra nada, que ele trabalha no bem, que ele emprega suas faculdades para o bem, as forças superiores se utilizam dele para agir no mundo. E todo médium deveria colocar isso como sua meta final, como sua necessidade básica. A essência da mediunidade, tomando o termo no sentido amplo, é que ela se constitui em um sentido novo de percepção do divino na natureza e no homem, pelo qual não só se permite ao indivíduo antever realidades do mundo diverso, suas conexões com este, mas levá-lo a ultrapassar a relatividade de corpo e mente para alcançar integrações cada vez mais amplas e unitivas com um poder maior, que é força, luz, amor e vida, que anseia, por assim dizer, em dar-se ao homem para que possa ele conhecer-se na unidade que é tudo une. E assim nós terminamos, né, o capítulo Terapêutica e Profilaxia. Nós aprendemos com os espíritos superiores e com amigos mesmo encarnados que escreveram livros importantes, que é preciso crescer em conhecimento, mas à medida que crescemos em conhecimento, é preciso que a gente desenvolva cada vez mais a caridade, que não tem uma conotação simplesmente de doação do ponto de vista financeiro, mas a caridade ampla, nós conhecemos como sendo a caridade moral, que é a mais difícil de se exercer. E quando
praticando-a, exercendo, não há lugar nem para ódio, nem para antipatia, nem para os quistos da alma que teimam em ficar conosco, jungindo-nos a uma situação negativa durante muitos e muitos séculos. Chegou o momento em que nós, na humanidade, teremos que escolher o caminho do Cristo. Chegou o momento em que nós temos que deixar para trás a animalidade primitiva e buscar na renovação moral nosso contato com Jesus para sempre. Essa é uma escolha que todos nós temos de fazer, principalmente nessa mudança planetária, nessa transformação que vem por aí, que vai deixar para trás um mundo de expiação e prova, vai nos colocar numa situação de regeneração. Mas para isso é preciso que a gente eleja de fato um programa de renovação moral e que a humanidade toda, a partir dos indivíduos, que essa humanidade se engaje nessa renovação.